Obrigado, então, deputado Amon, pelo convite aos servidores e oportunidade aos servidores da carreira de especialista em meio ambiente. Prazer em revê-lo, deputado Newton Tato. Cumprimentar a mesa, as autoridades da mesa, amigos da mesa virtual e presentes, e também a todas e todas no auditório. Obrigado. Primeiramente, a questão ali, estou apresentando quem sou eu, por que eu teria legitimidade para falar relacionado a isso. Eu sou biólogo, mestre em ecologia, fui professor do Colégio de Aplicação da UFJF de 1992 a 2002, era voluntário na Polícia Ambiental, lá em Juiz de Fora, para auxiliá-los na questão ambiental, e entrei no IBAMA justamente relacionado a isso. Sou agente ambiental federal desde 2004, do IBAMA desde 2002, fui coordenador de operações em 2008 a 2012, sou do Grupo Especial de Fiscalização desde 2014, fui coordenador desse grupo de 2014 a 2019, coordenador de operações de novo de 2016 a 2019, e tenho mais de 1.200 autos de infração lavrados relacionados à questão ambiental. Bem, o que a gente tem na questão? Eu esperava que essa situação dessa foto ao lado fosse uma situação do passado, né? Uma contraposição ao governo anterior do que acontecia. Nesse caso, daí era um projeto de lei contra os servidores ambientais, especificamente da fiscalização, e contamos com o apoio do Newton Tato e vários outros deputados aqui para evitar que esse projeto prosperasse. Mas o sentimento dos servidores agora é que nós fomos atacados no governo anterior e estamos sendo esquecidos no governo atual, né? Bem, atacados como? Na fala do Bolsonaro em relação a tratores que foram destruídos e caminhões em 2019 em Rondônia. Não vai queimar mais nada, e foi solicitado que os agentes ambientais que tinham pego os caminhões dentro de terra indígena, usurpando patrimônio da União, fossem responsabilizados. Era o coordenador na época, isso não aconteceu, eles não foram responsabilizados. Teve a comemoração da retirada do IBAMA de discussões ambientais, por exemplo, na questão de pesca. As ações de risco que a gente desempenha, então, por exemplo, aqui foi um ataque que eu sofri no Maranhão, em relação a um tiro, enquanto a gente defendia justamente uma terra indígena que estava sendo colocado fogo nela pelos madeireiros que retiravam madeira daquela terra indígena. Servidores nossos que morreram no combate ao garimpo na terra indígena Yanomami. E o que aconteceu depois? Chefes do IBAMA que agiram contra garimpeiros são exonerados pelo governo, isso no governo passado. Além das exonerações, perseguição e geladeira, nós fomos impedidos de atuar em várias ações de fiscalização que eram necessárias no governo anterior. Posições políticas na questão de defesa do meio ambiente eram recriminadas e se tentava evitar que os servidores pudessem trabalhar dessa forma. E isso repercutiu de uma forma geral em relação aos servidores, que viam que quando desempenhavam as suas funções, na verdade eles eram perseguidos. O Grupo Especial de Fiscalização ficou durante 8 meses, a partir de 2019, parado, sem ser acionado, enquanto o garimpo vicejava no Brasil. O nosso conhecimento técnico é repassado a outras instituições que são mais valorizadas atualmente do que nós, nessa questão de governo e questão ambiental, por exemplo, ali dando instrução à PRF, e aqui na foto a nossa ação nos garimpos na Yanomami, e buscando evitar que esse garimpo prosperasse. Da proteção à crueldade, a gente viu isso acontecer no governo anterior, então não é só relacionado... Tá. O senhor pode me dar aquela... Então não é só relacionado à questão de floresta, garimpo, etc. A gente tem essa questão do cachorro aí, por exemplo, com a normalização de uso de cães de agarre, que acaba sendo luta entre cães e javalis, quando isso é proibido pela legislação, porque constitui maus tratos. A entrada de animais exóticos no Brasil
colocando a nossa biodiversidade em risco. Isso daqui é uma modelagem mostrando que basicamente todo o Brasil pode ser ocupado por serpentes, pitons, corn snakes, king snakes e outros animais exóticos que estão no Brasil. Isso em relação ao governo passado. E o IBAMA atua como? No licenciamento ambiental, no prévio-fogo que foi colocado aqui na questão, na defesa dos nossos recursos pesqueiros, na questão de transgênicos, tentando evitar que nossas pessoas, nós brasileiros, morramos de câncer em relação na hora que a gente faz a fiscalização de agrotóxico, na proteção da fauna, na questão do combate à exploração ilegal de madeira de terras indígenas e unidades de conservação no meio do mato, na questão da proteção das matas em relação ao garimpo, resíduos florestais. Isso daqui, foto dentro de uma serraria que, quando essas pilhas pegam fogo, diminuem a qualidade do ar. Agimos em qualquer ambiente, de qualquer forma, e basicamente no meio da lama, muitas vezes, e sofrendo acidentes. E não só acidentes, mas também em região de risco, por exemplo, dentro de garimpo, vendo coisas desse tipo no tráfico de animais silvestres, ou animais sangrando, ou dessa forma, animais mutilados. Atuamos na questão das tragédias ambientais e buscamos prevenir essas tragédias ambientais. Na questão da exploração florestal, que precede a questão do desmatamento, na questão do garimpo. E na hora que a gente pensa em desmatamento ao longo dos anos, a gente tem que lembrar que o que a gente consegue diminuir é a taxa de desmatamento, mas o desmatamento continua aumentando na Amazônia. E o desmatamento a corte raso é o que tem sido mostrado, ou seja, quando você sai da floresta em direção à conversão de solo. Mas tem um dado que é importante mostrar, que é o aumento da degradação florestal, seja por incêndio, seja pela retirada de madeira da floresta. E essa degradação florestal vai se traduzir em desmatamento a corte raso no próximo tempo. E na hora que o governo atualmente está mostrando a queda de desmatamento, não está sendo apresentado a questão relacionada à degradação florestal. E essa degradação florestal, ela sim se traduzirá na questão do desmatamento. E se traduz também, boa parte dessa degradação florestal está relacionado com a questão da queima. Nós temos hoje, basicamente, um fiscal para cada 10 mil quilômetros quadrados do Brasil. A gente tem menos agentes hoje ambientais, fiscais, do que mico-leão-dourado. Ou seja, o IBAMA está mais ameaçado de extinção do que uma espécie ameaçada de extinção que nós temos. O pessoal costuma ver nosso símbolo assim, mas a realidade que a gente enfrenta é essa. É no meio da lama, é no meio do mato, protegendo o meio ambiente. Então, foi dito aqui da questão do que vai ser feito, da implantação de várias questões. Quem implanta e executa essas ações são os servidores ambientais. Esses servidores ambientais se dedicaram em 2023 com esforço e comprometimento para reverter a curva de avanço do desmatamento. Mas em 2024 nós fomos esquecidos. Hoje, a ANA, a Agência Nacional de Águas, um servidor da ANA, ele ganha muito mais do que um servidor do IBAMA. O servidor do IBAMA cuida das florestas, que sem floresta a gente não tem água. E não só das florestas, mas dezenas de outras ações. E não só do IBAMA, o ICMBio, o Serviço Florestal Brasileiro, o Ministério do Meio Ambiente. Então são várias instituições que, na verdade, cuidam do meio ambiente de uma forma geral e estão esquecidos. A gente cansa, mas a gente continua dedicado a proteger o meio ambiente. Mas o que tem acontecido? IBAMA, ICMBio, Ministério do Meio Ambiente, Serviço Florestal Brasileiro, nós não podemos ser um trampolim para outras instituições federais. Nós temos sido esquecidos nesse governo por todas as ações que a gente fez em defesa do meio ambiente e que continuamos fazendo isso apesar de perseguições e ataques no governo anterior. No nosso entendimento, que é um governo que combate a desigualdade social, ele não pode ter como projeto uma consolidação de castas nas instituições federais. Ou seja, servidores públicos
que são tratados de forma diferenciadas e servidores públicos que se dedicam sejam abandonados no meio do mato e no que a gente faz. Todas essas questões que foram colocadas aqui em defesa do meio ambiente, por exemplo, as serrarias do 180, no Santo Antônio do Matupi, né? Eu já fui lá, já fui em basicamente todas as áreas da Amazônia. Concluindo, então, a degradação florestal que ocorre ali é o que nós combatemos. E esse combate se traduz numa qualidade do ar no Amazonas e de todo o Brasil. O que a gente solicita é valorização dos servidores que lutam, que defendem o meio ambiente no Brasil. Muito obrigado.